Agradecimento, meus parabéns, aí, em especial à secretária Márcia, que eu não conhecia pessoalmente, mas que tenho ouvido as melhores referências. E queria dizer que, nesse sentido, esse encontro ele tem um marco, e aí é um redesenho, sim, no sentido de recolocar o programa dentro da perspectiva da gestão compartilhada, da possibilidade de troca. E, do meu ponto de vista, como ING, viu, Antônia? Sou totalmente indivíduo não governamental, e assim sigo. Estou à disposição para colaborar no que for necessário. À distância também, porque a gente tem que saber reconhecer o nosso papel e também há uma série de outros desafios que a gente tem que se colocar. Mas sempre que necessário, pode ser uso. Bom, então agora começa a contar as três, tá? E aí de Tote também, a alegria de ver todos os amigos e a América, que eu falei mais diretamente à secretária, né? Mas a América, ver aqui a Silvana, não sabia se voltou para estar no Ministério, veio como colaboradora, como eu, mas é uma satisfação, e todos aqui que eu já pude trabalhar e ter a oportunidade de acompanhar Fred também, né? Bom, primeiro... Começa agora, então. Então, começa agora, certo? Primeiro, a gente tem uma série. Esse programa não dá para... não é por falta de análise e por falta de pesquisa e avaliação. Inclusive, mais adiante, eu gostaria de sugerir um conjunto de bibliografias. Nós temos muitas teses, dissertações. Há também uma bibliografia de referência que é necessário perceber. Há também uma sutileza no programa que é muito radical, uma sutileza radical, digamos assim. Toda a política pública ela é construída a partir de um marco mais racional, mais cartesiano, né? Coloca tudo num quadradinho. E assim nós nos educamos há 300 anos, como humanidade, como gestão de governo. Esse trabalho trabalha num outro marco, um marco não cartesiano, digamos. É um marco espinosiano, vai lá atrás, é Heráclito, é a perspectiva do fluxo e tudo mais. Então, é preciso também compreender esse diferencial. E vale a pena para o Estado apostar numa área que ainda é periférica para o Estado, nessa outra perspectiva de construção de uma política pública mais holística. Em relação às ações, a ação é o próprio indicador. Retirar a ação da perspectiva do indicador é um equívoco, porque é exatamente a luminosidade e a potência de cada ponto, ela é medida na participação pelas ações. Em como no local, no território, nas pequenas comunidades, sejam elas territorializadas ou temáticas, se encontram soluções de cultura e saúde, de construção de cultura lúdica, infantil, a metodologia em torno da tradição oral, como a ação griot, e assim por diante, interações estéticas. Nós não podemos deixar de lado a perspectiva da arte dentro da construção do programa, e aí, inclusive nesse último ano se falou muito em qualidade estética, não é? De uma forma preconceituosa, ao meu ver, e com marco referencial antigo, atrasado. Há muito de indicador de produção estética, de criação nesse processo. Então, não há como eliminar. Podemos até tratar as ações, avaliar que algumas não devem continuar, aí é uma outra questão. Mas a ação é um indicador, é um indicador qualitativo do programa. Não estou desfazendo dos outros indicadores que o Fred colocou. Uma outra questão, se avaliou muito na perspectiva do ponto e da ponta, né? É necessário avaliar do ponto de vista da gestão do Estado. E há dados para isso. Nós temos que processar. Por exemplo, pega de 2004 para cá e vê quantos convênios foram firmados, quantos empenhos foram feitos, quantos pagamentos foram feitos. Qual a solução para interrupção, quando houve problemas de interrupção de fluxo de pagamento? Que foram sérios, 1 ano e meio, entre 2006 e 2007, e praticamente nos últimos 2 anos também, uma interrupção grave, que foi a solução do prêmio, que era uma solução menos burocratizada. Quantos prêmios foram feitos? Quais as sequências desses prêmios?
Quais foram as interrupções? Por que aconteceram essas interrupções? Tudo isso dá para fazer num estudo interno. Contrata, até subcontrata aqui estudante da UNB, dá para fazer um levantamento. Uma outra questão é o índice de custos. Também a gente tem todos os elementos para estabelecer um índice de custos da cultura no geral, mas aqui vamos nos ater ao ponto de cultura e tentar entender isso. Inclusive, colocar uma outra pergunta, que é a seguinte, aliás, que provocação para os amigos dos pontos de cultura. Esse valor de R$5.000 mês, ele foi estabelecido em 2004. Nós estamos entrando em 2012. Tem que ver se esse valor é suficiente. Aqui apagou meu computador, mas tem inclusive um índice, um indicador que o Fred coloca, que é o indicador de esforço, né? Tem que ver se o esforço do Estado é correspondente ao resultado também, né? Não só em relação ao fluxo. Na questão da proponência nesse redesenho, na verdade é natural, como o programa é pensado em processo, ele é puro fluxo, ele é um constante redesenho, não é? Ele é permanente, é dia a dia. Então, talvez a gente pudesse até, se a gente fica com a visão muito etapista, essa ideia de redesenho só negativa, mas ela é um constante, é um fluxo permanente. Mas o que a gente precisa ver nesse processo do fluxo é o que isso interferiu na ação de cada ponto. Enquanto esses processos, não só de irrigação do recurso, que é fundamental também, porque se um organismo vivo ele perde a irrigação do sangue, sanguínea, ele gangrena, ele necrosa. Então, esse é um aspecto que tem que ser pensado, né? A cultura viva por essa visão mais orgânica, que é necessário colocar. Por último, questão de ponto, rede, pontão, pontinho, tudo tem uma lógica lúdica, a própria lógica narrativa, viu, Márcia? Mesmo os nomes, houve um esforço de elaboração e essa necessidade de reconstruir o fio da história, né, que a ação de Griot coloca muito, e que está com base na cultura tradicional, né, de todas as civilizações, ela é muito relevante. Quando se interrompe esse fio condutor da história, se quebra o fluxo narrativo também. Então é preciso avaliar. Mas o que seria a distinção entre rede e pontão? A rede, no trabalho aí de gestão operacional de governo, seriam essas redes a partir de novos convênios feitos por unidades da federação, estados, municípios ou outras, não pode se fechar. O pontão é a forma da gestão intra-rede, é uma forma de gestão compartilhada e efetivada, onde se busca as competências dentro da própria rede e aí se estabelece um processo em que o pontão está escrito aí, em vários lugares, é um articulador, capacitador e difusor na rede. Cabe fazer a pesquisa e ver se selecionados como pontão atuaram desta forma ou não, ou foram mais um ponto de cultura grande que jogou tudo para si. Então cabe regulamentações. Que tipo de regulamentação cabe? Uma porcentagem do recurso ela tem que ser aplicada dentro da própria rede para trabalhar nessa linha de sustentabilidade. Aliás, os próprios pontos deveriam começar a se autocontratar, porque aí essa irrigação de recursos ela tem um saldo maior numa perspectiva de economia solidária. Então, cabe essa pesquisa, mas não no qualitativo e no conceito. No conceito está definido dessa forma. Pode ser que, na aplicação, alguns pontões se desviaram do conceito. Não estou dizendo que desviaram recursos, sei lá, mas ficaram mais preocupados consigo mesmo. Aí é um grave problema. Não era o que última questão. Marco regulatório. Há um ponto que já dá para caminhar no consenso, que a gente diz, o Estado não tem mecanismos jurídicos, não é? E a gente patina nisso já há algum tempo. Eu me incluo nisso há 4, 5 anos, que se sabe. Começar um projeto sabendo que não tinha. Era uma armadura que não condizia com o tamanho da sociedade. Mas é assim ao longo da história, sempre ocorrem esses momentos e há uma nova emergência social e ela exige um novo marco regulatório.
Agora, dá para dar um salto nesse momento e dá para estabelecer esse consenso. É sair do repasse do recurso por procedimentos, que é a tradição ibérica, né, que a gente segue aqui, extremamente burocratizado, para acompanhamento por resultado. Sair do convênio para a modalidade contrato. Contrato é assim, você pega, contrata o Estado, não é para 8666, só para a gente ver como as coisas são falsas, né? Quando se contrata um serviço, um prestador de serviço, não se pede os procedimentos dele interno, se mede o serviço, a ponte construída, a estrada feita, assim que é a métrica. Se mede lá, se fez asfalto de 5 centímetros, normalmente faz de 3, e daí fica todo esburacado. A experiência que eu tenho com os pontos de cultura, observando, eu acompanhei bem aqui, me vejam como uma pessoa que está acompanhando, como um intelectual, um pensador, é assim que eu estou seguindo meu destino nesse processo, é de que os pontos fazem o inverso. Não é contratar 5 centímetros de asfalto e entregar 3. O Estado contrata 5 centímetros, eles entregam 10, entregam 15 centímetros de asfalto. E fazem isso porque tem esse vínculo comunitário. E esse vínculo comunitário é o essencial. É aí que acontece o processo de acompanhamento. Tudo isso dá para a gente medir, é mensurável. Ocorre que a gente tem que dar uma limpada nesses 300 anos de um padrão